Marcos Accioli é um poeta fundamental, um poeta que deve ser mais do que lido, deve ser estudado, deve ser levado muito a sério, porque ele desenvolvia uma poesia que ia além da poética. Ele discutia conceitos civilizatórios. Ali, no início dos anos 70, ele resolveu fazer toda uma leitura do universo grego a partir da cultura brasileira. Mais do que isso, a partir da cultura ocidental. O primeiro livro, Sísifo, ele fala do esforço do homem para marcar sua identidade. E segue com Narciso, onde a paixão por si próprio, o orgulho de si próprio, termina mediando o que é esse caráter de toda uma nação latino-americana. E vai mais além, em Ônix, a determinação, a rabugice mesmo do mito, que faz com que o homem se construa de uma maneira muito pedrificada em seus conceitos, e até chegar ao mito de Érato, que é todo o erotismo que permeia a nossa cultura ocidental. Toda essa obra que estava perdida pelos sebos foi resgatada agora pelo editor Wellington Mello, que fez um trabalho belíssimo de edição e que merece ser lido, visto, respeitado e, sobretudo, degustado. Wellington, a gente vai falar aqui uma temática muito interessante, porque é a reedição dessa tetralogia do Marco Accioli. E essa tetralogia dele eu acho que quando ele, enfim, resgata a própria identidade, né? Como é que foi fazer essa edição, essa reedição dessa obra toda? Como é que foi o trabalho de resgate desses livros, que estavam todos esgotados, né? Quer dizer, como é que foi esse trabalho? Tudo surgiu a partir de um convite da viúva de Marcos, a Glória da Lanora, que é a detentora dos direitos dele, né? E que, mais do que isso, é uma daquelas herdeiras que todo escritor, todo poeta deseja, que é a pessoa que vai ter o interesse, né, de fazer com que o legado continue. Então, ela tem essa preocupação, não só de reeditar a obra de Marcos, como você falou, é uma obra muito importante, muito vasta e muito diversa. Na verdade, a tetralogia é uma parte da obra dele. Quando a gente fala de Marcos, sempre se lembra dessa questão, dessas obras que remetem, né, a um ethos grego, mas ele tem uma obra vasta. Esse ano, por exemplo, está fazendo 20 anos de publicação do Latinoamérica, né? Então, que é uma epopeia também. E ela me convidou para fazer esse trabalho de reeditar. A gente propôs um projeto para o Funcultura, que é o Fundo de Cultura aqui de Pernambuco, para fazer a reedição de duas obras a princípio, né? Porque o fundo realmente tem um recurso limitado. E aí, uma vez que foi aprovado e recebeu a chancela do Funcultura, a gente foi entrar em contato com a Companhia de Pernambuco, com a CEP, oferecendo a edição desses dois livros e propondo a parceria que a CEP reeditasse os 4 livros, que era o que o Marcos tinha pensado, né? A princípio, falando até com alguns estudiosos, se pensava numa trilogia. De alguma forma, Sísifo, Ixion e Narciso formariam, né, uma trilogia, porque são 3 personagens, de alguma forma trágicos, mas existia o livro Érato, que é o último livro, na verdade, que foi lançado desse conjunto aqui, mas que o Marcos pensava como 4 livros. E aí, nessa discussão, inclusive no lançamento aqui no Recife, houve essa querela, né? Mas será que é uma tetralogia de verdade? No Recife sempre vai ter problemas, inclusive no lançamento. E aí, o desejo de Marcos, na verdade, era reunir esses 4 livros numa caixa, num box. A gente reviu essa ideia do box, porque o ideal é que a pessoa possa comprar também, né, de forma independente. Ela pode comprar os 4 livros, mas pode comprar também 1 ou 2, né, de forma independente. Mas ele tinha tido essa concepção de reunir esses 4 nessa perspectiva de 4 livros que, de alguma forma, retomam esse ethos grego. O trabalho de edição foi bem complexo, porque a primeira dificuldade, né, você não tem o autor
para poder tirar qualquer dúvida que você tenha na hora de uma edição. O que é que naquela edição foi uma gralha, o que é que naquela edição foi um desejo do autor, né? Então você não tem como, você tem que tomar essas decisões porque você não tem ali, por exemplo, embora tenha uma fortuna crítica muito grande, não tinha nenhuma obra que apontasse para alguma inconsistência que de repente se encontrava ali em uma ou outra obra. Então você tem que tomar essas decisões editoriais sozinho. Então esse é o primeiro problema. Segundo, são 4 livros que foram publicados por 4 editoras diferentes. Então você tem ali decisões que são claramente editoriais, por exemplo, de colocar uma determinada cortina ou colocar certas ilustrações, né? Então a gente tinha que encontrar um formato que, ao mesmo tempo, desse uma cara de unidade para os livros, mas que respeitasse também as suas peculiaridades. São 4 poemas muito diferentes, embora a gente tenha esse ethos grego, mas assim, os 4 livros são muito diferentes entre si. Cada um deles demanda certas peculiaridades, né? Demandou um trabalho específico, inclusive de produção gráfica. Porque uma coisa interessante, porque a gente está falando mesmo dos mitos gregos, tal, mas ele, na verdade, discute em cada um dos volumes um aspecto da cultura ocidental, né, sobre o ponto de vista daquele mito, né? O Tudo aquela esforço do musa, né, no caso de Sísifo, Hércules. né? O esforço de Sísifo, o orgulho de Narciso, esse erotismo, né? Fantástico de Érato, e ele até A cabeça dura de Ixion, né? de Ele Ixion, não, né? não se rende, né? Mesmo diante Essa do... intransigência danada dele, né, e tal, né? E o Marco até brinca com a gente porque ele era abstêmio, ele não bebia, e faz uma ode ao vinho, não é? Assim, e era. Não, Brilhante, Marco. uma coisa que eu acho muito, muito interessante é que justamente quando comecei a me debruçar um pouco mais sobre a obra dele, especificamente sobre esses 4 livros, você percebe uma coisa que dá uma impressão diferente e é por isso que eu fui num caminho que eu vou explicar daqui a pouquinho nessa edição. Quando se pensa, não, é uma tetralogia que remete a mitos gregos, né, ou a musa, né, no caso de Érato e tal. Então, se tem uma impressão, talvez, de um beletrismo, né, ou de uma poesia que está fincada no passado, quando é justamente o contrário. Marcos é extremamente experimental, a poesia dele é muito experimental, é muito consistente, mas, por exemplo, no caso de Narciso, né? Você tem um mito de Narciso, mas é muito interessante como o eu lírico, ao longo dos poemas que compõem o livro, atualizam o mito a partir de toda a cultura ocidental. E, na verdade, não só a cultura ocidental, ele também utiliza elementos orientais. Então, de alguma forma, ali há um horizonte ampliado de um homem do século XX que observa aquele mito clássico, mas incorpora toda a cultura ocidental. Ou seja, você vai ver ali um diálogo com todos os poetas que escreveram, de alguma forma, sobre aquele mito, mas também uma percepção muito contemporânea, né, sobre essa questão do amor por si próprio, né, que é, na verdade, o mito de Narciso, né, como isso pode levar à ruína, mas ele faz isso com uma delicadeza e com um experimentalismo muito grande. Por exemplo, no caso específico de Narciso, não sei se para os espectadores talvez seja possível ver, mas isso foi uma coisa que foi feita na mesma, engraçado, a gente fez pela Companhia Editora de Pernambuco, que é, né, uma empresa de economia mista, e a CEP já produz livros há muito tempo. E a primeira edição foi impressa na CEP, eu descobri isso. E aí foi interessante porque tinha um desafio gráfico que é o seguinte: os primeiros versos de Narciso, eles são versos espelhados. Então, se o espectador observar, as páginas são vazadas, de modo que o poema ele é vazado. Então, você precisa de uma faca de corte específica, porque você tem várias leituras possíveis. Uma leitura com o poema aqui, que vai vazar o poema seguinte. E aí, essas páginas tinham que ser feitas de maneira artesanal, cortadas de maneira artesanal. E aí, quando chegou na gráfica, isso vai dar problema. Você imagina lá,
o funcionário da CEP. Isso vai dar problema. Eu digo, olha, gostaria de lembrar que esse livro foi feito aqui. Se isso foi feito nos anos 80, pode ser feito de novo. Essa brincadeira lá. Claro que o pessoal é muito competente, nenhum foi um problema para eles, mas assim, só para na coisa da brincadeira. Então, veja, tem um experimentalismo muito grande. No caso de Narciso, você tem isso. No caso de Sísifo, você tem uma experimentação visual, né? Então, ele trabalha muito com tipografia, experimentos, de alguma forma, neoconcretistas. Então, às vezes, pictográficos, inclusive. Né? Então, esse foi um desafio também, que era o seguinte. Tá, a gente não queria fazer uma edição facsimilar, né? Seria muito fácil. Você pegar lá, principalmente quando você tem tanto experimentalismo, você fazer uma edição facsimilar é muito mais fácil. Então, isso não é, a proposta não é essa. Então, de alguma maneira, aqui também você tem elementos ali muito complexos. Então, era um desafio porque você tem que respeitar exatamente, eu tenho essa preocupação de respeitar exatamente ali aquela distribuição. Então, a distribuição espacial, recriar aqueles ícones de forma a que dialogassem com um novo projeto gráfico, mas ao mesmo tempo que se preservasse ali a ideia original. Então, ali tinha um trabalho de leitura para chegar a essa exegese. No caso de Ixion, que é um poema dramático, né? É um poema feito para ser encenado. Você tem uma peculiaridade, que é um poema todo metrificado, mas para um leigo, às vezes ele vai observar lá e diz, mas esse verso aqui ele é muito pequeno, né? Como é que pode ser metrificado? Como é que ele pode ser em decassílabo? Porque, na verdade, é exemplo do que acontece com os poemas dramáticos, às vezes um verso começa na fala de um personagem e termina na de outro. Termina na de outro, exatamente. E aí agora, você tem... Não, é impressionante isso no Marco, essa capacidade que ele tinha de trabalhar essas várias formas. E a gente está falando aqui muito do experimentalismo dele e tal, dá a impressão de que seria um poeta aleatório. Não é, ele era extremamente racional, e é impressionante como ele vai do concretismo ao soneto, sempre respeitando a necessidade da estética. É uma coisa impressionante isso nele também, né? Me chama muita atenção nele, porque quando ele faz o soneto é porque carece o soneto. Quando ele vai para o concretismo é porque carece o concretismo. Você sente isso também nessa poesia dele? Sinto. E, por exemplo, no caso de Narciso, ele experimenta várias formas. E as formas que ele experimenta têm a ver com aquele revés, aquele viés do mito que ele está analisando. Por exemplo, quando ele vai trabalhar, tem um poema que é todo espelhado. E que é claro que é o reflexo da imagem de Narciso, né? Mas ele não vai cair, por exemplo, na esparrela, nesse caso, de fazer simplesmente um arrubo neoconcreto. Ele vai fazer um espelhamento de textos. Então, os sonetos estão espelhados. É um soneto que vai de trás para frente, frente para trás. Quer dizer, um domínio da forma fixa, ao mesmo tempo que ele tem um domínio, uma percepção, uma cultura, aí já estou falando uma cultura geral, muito ampla, é um erudito. Realmente, Marcos era um erudito, no sentido que você ali tem referências monstruosas que, à medida que você vai lendo, você vai percebendo quão ampla é a visão de mundo dele e quão ampla é a cultura erudita dele. Uma coisa legal dessas edições é que a gente preservou algo que era muito importante, e não tinha como não preservar, na verdade, que ao final de cada livro, eu acho que exceto Érato, eu acho que é um que não tem, mas todos os outros 3 livros, ele era tão generoso que, ao final de cada livro, ele coloca uma nota de guia para o leitor, né? São várias notas, na verdade, de guias, em que ele vai esclarecendo algumas questões da composição, né? Pode parecer uma coisa arrogante para uma pessoa que não conhece, mas, na verdade, é o contrário. Olha, aqui eu estou te guiando pela mão, eu não quero fazer uma coisa hermética, eu quero que você vá chegando pelos caminhos que eu estou conduzindo. Então, tem uma lógica, nada ali é aleatório. E aí foi um trabalho dessas notas, porque, claro, a gente tinha que compor, observar as notas, e em algumas ocasiões, essa edição ela foi feita em conjunto, eu trabalhei como um editor associado à CEP, eu já não estava na CEP quando o projeto foi adiante, então o Diogo Guedes e a Giane Gianni, que são os editores, foram cruciais nesse momento, porque a gente, depois de fazer toda essa revisão do corpo do texto, a gente foi trabalhar nas notas. E algumas vezes a gente encontrava problemas da primeira edição.
em que, por exemplo, uma nota apontava para um verso que não era aquele verso. Ele estava falando sobre uma coisa e o editor, o revisor da primeira edição, fez uma referência cruzada. Ele está falando do verso, sei lá, 520. Não é o 520, é o 530, né? Então você tinha que observar ali para não, pera, ele tá, essa referência que ele está fazendo é a outro canto, é outro. Então foi uma edição realmente foi muito bem cuidada e que eu acho que está à altura do trabalho de Marcos e aí possibilita que leitores que ainda não conhecem, porque é absurdo, né, Maurício, quando a gente pensa que tantos leitores não conhecem um poeta da estatura de Marcos. Teve uma fala do Carlos Nejar, que é acadêmico, né? O Carlos Nejar disse que quando tem uma carta que ele escreve para Marcos, depois do falecimento dele, escreve essa carta para a Glória. E ele diz que a morte de Marcos é como se fosse a morte de uma floresta. Ele associa, né? Se morresse uma floresta de possibilidades ali que não vão à frente. Ele deixou uma obra muito prolífica, né? São mais de 30 livros inéditos, então... Eu lembro de chegar na casa do Marcos e ele abrir o computador e começar a mostrar os projetos e ele se empolgava com aquilo, a gente perdia a hora de tudo, né? E ficava com aquilo. Agora, a Glória me parece que está cuidando muito desses livros inéditos, né? Como é que está isso? Você tem acompanhado, você tem visto, né, esses inéditos do Marcos? Eu conversei com ela por coincidência, conversei com ela há 2 dias. A gente estava fazendo um segundo lançamento da tetralogia, com a presença do César, César Barreto, que musicou, né, vários desses poemas. Então foi uma apresentação muito bonita no Centro de Criatividade, que é uma escola pública que ensina música aqui no Recife. Então a gente fez um momento específico para apresentar essas versões musicadas. E a gente estava conversando há uns 2 dias justamente sobre fazer uma estratégia para essa publicação, porque naturalmente ela tem todo esse desejo de publicar todos, mas não pode lançar todos os 30 livros de uma vez só. Então tem que ter um trabalho curatorial, né, de poder ver. Claro que tem livros que já estão praticamente prontos, tem livros que ainda precisariam de um trabalho. Então, todo editor, assim como todo tradutor é um traidor, eu acho que todo editor também é um traidor. Mas, por exemplo, o que seria de nós, né, se não fosse o traidor de Franz Kafka, né? Que disse, não, peraí, não vou deixar tudo aqui. Esqueci até o nome do editor agora. Max Brand é o amigo que... Nossa, é isso, exato. E o Max, que é o traidor que disse, não vou deixar a humanidade sem isso. Não vou queimar isso, não. Só lamento, viu? Kafka. Então, no caso de Marcos, também tem, ou seja, tem uma grande produção. Nem todos os projetos estão totalmente acabados. Então, tem que ter um trabalho ali também de curadoria, porque como ele era muito obsessivo com relação à forma, né? E ele, sempre que o livro era publicado, ele até corrigia. Por exemplo, para essa edição da tetralogia, a gente contou com o Ixion apontado por ele. Então, por exemplo, a primeira edição de Ixion estava apontada com várias questões que ele já tinha sinalizado, né, e que a Glória já tinha. Mas, por exemplo, ele tem um longo poema, eu acho que está na lista daqueles que a gente quer publicar, sobre Canudos, né, sobre o conselheiro. E eu acho que nessas idas suas lá, ele deve ter mostrado esse projeto, que era um projeto monstruoso. Nós falamos muito sobre o Canudos, que era uma das grandes paixões dele. E era interessante, a intenção dele não era reescrever os sertões ou coisa parecida, era buscar novos sentidos para o que foi aquilo, né? Isso. Que na verdade foi Canudos, né? E eu lembro a gente discutindo uma coisa curiosa, que eu discutindo com ele, os aspectos econômicos de Canudos, porque eu, uma das minhas loucuras, fiz uma pós-graduação em economia, né? Então, a gente discutia muito isso, sobre a questão econômica de que Canudos foi derrotado também por ser economicamente viável. Sim. E ele começou a falar isso também no poema e tal. O Marcos era isso, né? Ele era uma esponja fantástica, né? Incorporou, né? Pegando as coisas e construindo uma obra, né? O próprio Latinoamérica que você falou, alguma perspectiva também de reedição, que aquilo é fabuloso. Sim, são 2 caminhos, né, que Glória vai precisar tomar. Um
é das reedições, o que é que precisa ser reeditado. Você tem Guriatã, por exemplo, que é lindo e que merecia uma reedição. Você tem o Latinoamérica, que eu acho que deve ser reeditado, né? E a gente precisaria, na verdade, buscar também parceiros. A ideia é de tentar buscar as editoras. A gente não pode imaginar que a CEP vá publicar todos os livros de uma vez só. Eu acho que é importante buscar editoras sólidas que possam ser casas editoriais que abriguem uma obra tão vasta, porque eu acho que ele não pode perder, sabe? Não pode perder realmente, não só deixar de ler aquilo que ele deixou ainda por ser publicado, como ter acesso a obras que estão totalmente esgotadas, né? Essa tetralogia aqui cumpre uma função nesse sentido. A gente, por exemplo, quando eu falei, né, da atualidade de Marcos, a gente na decisão do projeto gráfico, isso foi muito importante, por exemplo, né, por exemplo, fazer algo que fugisse ao convencional. A primeira proposta de capa que houve foi uma proposta de capa em que aludia muito explicitamente à questão da estética grega. Eu disse, não, ele não vai por esse caminho, porque Marco não é isso. Marco, ele transcende isso. Então, a gente tem que fazer uma capa que tenha esse vigor, que tenha essa atualidade, né? Então, foi chamado um artista plástico, que é o Raoni Assis, que fez um trabalho muito massa nessas capas, e que eu acho que deve ser o caminho também que a gente vai ter para essas reedições, tentar sempre dar à poesia de Marco aquilo que ela tem, que eu acho que é essa atualidade, né? O Latinoamérica é um poema que é cada vez mais atual, né? Se ele reflete um pouco a nossa identidade, né? Ou uma não identidade. Então, assim, é importante que esse livro também seja editado. Então, acho que tem esses dois caminhos: os livros que precisam ser reeditados e os livros novos, os livros inéditos, que precisam ser publicados. Eu acho que nessa linha de prioridades, eu acho que a Latinoamérica estaria nesse primeiro veio de reedições, é importante, e o livro sobre Canudos, eu acho que com certeza seria um dos primeiros a serem editados, estaria nessa perspectiva. Eu acho que o Canudos ficou concluído. Eu lembro dele ter falado isso, que tinha concluído o poema e tal. Está praticamente concluído. Tem um ou outro poema que ainda ficaram fora porque tem as várias partes, né? Outro poema que ficaram de fora, então vai ter que se encontrar ali onde é que eles entram, se eles não entram. Então são pouquíssimos, mas na verdade praticamente o livro está pronto. Ou entra como um apêndice, enfim, né? Maravilha. E a sua obra? Como é que você está trabalhando também? Eu sou romancista e estou lançando agora, no segundo semestre, saindo pela CEP Editora, meu terceiro romance, que é o Emílio. Um romance que se passa num futuro próximo, relativamente distópico, mas aí tem uma coisa que é interessante, que várias das coisas que eu trato em Emílio acabaram acontecendo nos últimos meses. E eu fiquei preocupado, porque minha esposa sempre diz que eu vou escrevendo as coisas vão acontecendo, tenho que lançar o livro logo para não dizer que eu estou pegando a carona nos eventos. Eu digo, não, mas é uma coisa premonitória, né, de alguma forma. O livro trata de um futuro próximo, né, em que, enfim, o lugar onde acontece a ação é talvez o que um dia foi um grande país, mas na verdade não se trata de uma pequena faixa litorânea de rancor e ressentimento, para onde a protagonista, Cláudia, volta para cumprir a promessa a uma amiga que está morrendo e quer que ela cuide do seu filho. Mas aí tem várias implicações, porque essa personagem se autoexilou desse país por perseguição, né? E quando ela volta, ela de alguma forma tem que se confrontar com esses fantasmas todos. Mas aí, o próximo romance eu vou escrever um escritor que fica milionário, né, fazendo um livro, para ver se isso vira também uma realidade. Maravilha. Wellington, foi ótimo conversar com você. Muito obrigado por essa entrevista. Um grande abraço. Abração.